boa tarde a todos. Nós vamos dar início aí ao nosso último painel do dia, justamente com a palestra do ministro Luiz Alberto Gurgel de Faria, a quem desde já agradeço por ter aceitado o convite aí do IBDT. Para nós é uma honra tê-lo aqui nesse congresso, e justamente que vai falar sobre o tema tributação na importação e exportação de serviços na visão dos tribunais brasileiros. Como todos sabem, o ministro Luiz Gurgel é ministro do STJ, ele é doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Para nós é uma honra, me permita chamá-lo, Gurgel, de estar aqui com você nesse meio acadêmico para falar de um tema tão importante, enfim, de relevância para o direito tributário. E desde já, como eu disse, agradeço imensamente a sua aceitação pelo IBDT e passo a palavra a você, enfim, com o maior prazer aí, com o maior honra. Um abraço grande e boa palestra. Obrigado, professor, pela acolhida. Lembro-me que a última vez que estivemos juntos foi aqui em Brasília, num evento do IDP, né, onde tivemos a oportunidade de debater alguns temas interessantes do direito tributário, e é uma satisfação revê-lo, ainda que à distância, mas é o possível, né? Então, a minha primeira palavra é de agradecimento pela acolhida, desejando saúde para todos, né, nesse momento que estamos vivendo, não só no Brasil, como mundialmente ainda. Então, saúde para todos, que possamos em breve podermos estar realizando eventos tão importantes como esse, presencialmente e não só por videoconferência, mas, por enquanto, as autoridades sanitárias e de saúde determinam que seja assim, mas o importante é que estamos a realizar eventos como esse. Eu queria estender também o meu agradecimento ao professor Chueire, professor Quiroga, que foi quem me fez o convite de forma direta, e ao cumprimentar o professor Quiroga e o professor Chueire, eu cumprimento a todos que fazem o Instituto Brasileiro de Direito Tributário e a todos que estão também nos assistindo, advogados, todos os estudiosos do direito tributário que participam deste evento tão importante. O 8º, né? Deixa eu ver se eu não estou errando, o número é exatamente esse, o 8º Congresso Brasileiro de Direito Tributário Internacional. O tema que nós vamos abordar aqui, o professor Quiroga já teve a oportunidade, no caso de dizer, exatamente a questão envolvendo a tributação na importação e exportação de serviços. Vamos falar especificamente a respeito de 3 tributos: o ISS, a CID, reservas, e o imposto de renda retido na fonte. Sei da excelência da plateia, sei da excelência dos que estão nos ouvindo, mas eu, antes de dar essa visão dos tribunais brasileiros a respeito desses 3 tributos, né, elencando alguns casos, trazendo alguns estudos de casos, eu gostaria de fazer uma breve abordagem, até para efeitos didáticos, no que diz respeito à principal legislação que trata de cada um desses tributos, fazer alguns rápidos comentários doutrinários a respeito desses 3 tributos e depois, então, trazermos a visão dos nossos tribunais, especialmente os tribunais superiores, a respeito no tocante a essas questões tributárias envolvendo o ISS, a CID e o imposto de renda retido na fonte. Eu começo pelo ISS. E ao tratar do ISS, a gente sabe que a Lei Complementar número 116 de 2003 é a que regula, foi recentemente alterada em 2016, mas ela, na essência, é a que regula o imposto sobre serviços. E logo no seu introito, logo ali nos seus primeiros dispositivos, ela trata tanto da importação de serviços como também da exportação de serviços. E no artigo 1º, parágrafo 1º, no que diz respeito à importação de serviços, e o artigo 2º, inciso 1, quando prevê a não incidência, no caso do ISS, quando há exportação de serviços. O grande detalhe da exportação de serviços e que vem gerando aí alguma controvérsia
é no que diz respeito à expressão que é utilizada no parágrafo único, resultado. Porque o que é que o parágrafo único nos diz? Não se enquadram no disposto no inciso 1, que é aquele que, no caso, diz que não incide o ISS na exportação, eles não se enquadram os serviços desenvolvidos cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por pessoa residente ou domiciliada no exterior. Então, eu diria que no tocante ao imposto sobre serviços, no âmbito da exportação, a chave, digamos assim, o principal para que a gente possa bem interpretar essa não incidência quando há exportação é exatamente verificar onde está o resultado. Só que também a interpretação dessa palavra não é tão simples, né? Há, no âmbito doutrinário, aqueles que advogam a tese do resultado consumação e há aqueles que advogam a tese do resultado utilidade. Ou seja, vamos tentar em breves linhas, depois a gente vai para os casos concretos, mas vamos tentar em breves linhas dizer o que seria esse resultado consumação? Ora, se o serviço ele foi executado aqui, ele foi feito aqui no próprio país, ainda que depois ele vá ser utilizado lá fora, no caso, já haveria o resultado aqui e, portanto, haveria incidência do ISS, não se consideraria um serviço exportado e, portanto, não estaria na regra do artigo 2º, inciso 1. Já uma segunda tese, que também é muito advogada no âmbito da doutrina, é a tese do resultado utilidade. Ou seja, bem, aquele serviço, ainda que tenha sido realizado aqui, mas ele vai ser útil aqui, ele vai ser utilizado aqui, ou ele vai ser utilizado no exterior. Se ele for utilizado no exterior, quem advoga, portanto, essa tese, então, não haveria a incidência do ISS, porque estaria dentro da ótica da exportação de serviços e, portanto, não haveria essa incidência. Então, como eu disse, eu vou falar brevemente no que diz respeito à parte de legislação e à parte doutrinária sobre cada um desses tributos, para depois ir aos casos. E a forma que eu resolvi expor é falar dos três de forma direta, brevemente, sobre legislação e doutrina, e depois, então, trazer os casos. Então, eu passo já para o segundo tributo. O segundo tributo é a CID Reservas. Essa CID, ela foi, no caso, implantada já nesse milênio, uma lei de 2000 e outra que veio a alterá-la em 2001. Até anotei aqui para os senhores, é a Lei 10.168, do ano de 2000. E qual foi o objetivo dessa contribuição? Exatamente estimular, no caso, a tecnologia no âmbito aqui do nosso país. Haver a cobrança desse tributo para que, através dos valores arrecadados, então, haja um programa de incentivo à tecnologia, incentivo à ciência e, no caso, então, esses valores sejam carreados para esse determinado segmento. Então, no âmbito legislativo, a principal lei que regula a CID Remessas é a 10.168 de 2000. Quais são, no âmbito doutrinário, quais são as grandes questões que a gente vai ver no tocante a esse tributo? Primeiro, há um recurso extraordinário que foi admitido a repercussão geral e que está na pauta, a gente vai deixar, está na pauta do plenário, a gente vai deixar para falar sobre isso no momento adequado, mas a gente já antecipa que no tocante a essa CID Remessas, há essa repercussão geral que está, no caso, discutindo a própria constitucionalidade deste tributo, né? E segundo, há também algum questionamento no que diz respeito, essa CID, ela é devida em qualquer situação quando se faz remessa para o exterior com pagamento de royalties ou somente quando houvesse, no caso, a transferência de tecnologia, né? Então, essa é uma outra questão também que vem sendo abordada no âmbito doutrinário e que termina, por óbvio, resvalando, termina chegando a alguns desses temas para os tribunais brasileiros e, por óbvio, a gente vai procurar concentrar no âmbito dos tribunais superiores que terminam dando a última palavra a respeito dessa matéria. Se for constitucional, por óbvio, o nosso Supremo Tribunal Federal, se for infraconstitucional, no caso, o Superior Tribunal de Justiça. E o último tributo que nós iremos abordar é o imposto de renda retido na fonte.
não é? Todos nós sabemos, e aí também a legislação talvez a mais antiga que a gente vai tratar aqui, há várias outras também disciplinando, mas é o Decreto-Lei 5.844, de 1943, que se diz que quando há pagamento para pessoa residente ou domiciliada no exterior, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, há necessidade da retenção do imposto de renda. Então, como eu disse, há outros diplomas legais tratando dessa matéria, mas o mais antigo é exatamente esse, de 1943, quer dizer, aí já com quase 80 anos, né, que essa retenção na fonte, ela, no caso, vem existindo quando há pagamento para pessoas domiciliadas no exterior. E quais são as questões que, então, vêm aflorando, vêm chegando no âmbito dos tribunais superiores quanto a essa retenção na fonte? Só a título de exemplo, algumas questões, quando envolvem tratados entre os países para evitar a dupla tributação, eu vou trazer um tema a respeito disso. Há também questões envolvendo, que vou trazer um caso que nós julgamos agora há pouco no Superior Tribunal de Justiça, envolvendo o momento que essa retenção na fonte deve efetivamente ocorrer. Quando há disponibilidade econômica ou jurídica para que você reconheça o fato gerador, então você possa fazer ali já a cobrança do imposto de renda. Então, a título de um breve resumo, volto a dizer, sei a excelência da plateia, sei a excelência da assistência, mas gostaria de situá-los, não é, no que diz respeito a esses três tributos, não é, a parte legislativa e alguns pontos doutrinários, porque, por óbvio, o tema é muito extenso, né, a gente não poderia trazer ali, digamos assim, todo o debate, toda a discussão que envolve a doutrina. Como a visão que nós nos propusemos a trazer foi a visão dos tribunais brasileiros, né? A gente preferiu, então, fazer um introito mais breve, mais resumido, e passar a trazer como os tribunais estão efetivamente analisando esses tributos. Eu começo, então, com um caso que foi da minha relatoria. É o agravo em recurso especial de número 587.403 do Rio Grande do Sul. Processo que foi julgado na minha turma, aqui no Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2016, e que envolvia, na minha concepção, um caso bastante interessante. Qual é o resumo desse caso? Uma empresa, aqui situada no município de Porto Alegre, ela foi contratada para o desenvolvimento de um projeto de engenharia. Foi contratada, no caso, por uma instituição francesa, e então realizou o projeto de engenharia. Qual era a grande questão? Esse projeto de engenharia, ele seria executado na França, especificamente lá para um centro de cultura, eu me lembro bem que até tinha o nome Pompidou, enfim, eram dois projetos de engenharia e houve essa contratação e a empresa, então, efetivou, no caso, o serviço. E aí veio, então, a discussão. O serviço, quer dizer, o projeto, efetivamente, ele foi executado no que diz respeito ao seu planejamento, ele foi realizado aqui. Mas a efetivação desse projeto seria na França. Era um projeto delineado que não tinha como você depois utilizar em outro local, né? Tinha toda a medição lá da área onde seria feito isso, todos os detalhes para que aquele projeto fosse efetivamente feito na França. E qual foi a análise realizada? Eu vou procurar, no caso, trazer a análise desde a primeira instância até chegar no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. No que diz respeito ao primeiro grau, a interpretação que foi feita é que o resultado foi no Brasil. Por quê? Adotou-se a teoria do resultado consumação. O serviço que foi contratado era o serviço de um projeto de engenharia. E o projeto tinha sido elaborado aqui e tinha sido ultimado aqui. De acordo com a interpretação do juiz de primeiro grau, o fato desse projeto vir a ser implementado na França não faria com que houvesse uma exportação de serviço. Ele, então, adotou a teoria do resultado consumação. O processo, então, sobe para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e ali muda-se a concepção.
Ali, a interpretação que foi realizada foi no sentido de que deveria se adotar a tese do resultado utilidade. Ou seja, o projeto foi realizado aqui, mas o resultado vai ser lá fora, vai ser no exterior, vai ser na França. Esse projeto, embora feito aqui, ele não é um projeto que possa vir a ser executado em qualquer lugar, ou inclusive até no Brasil. Ele é um projeto específico, encomendado, para ser utilizado lá e, portanto, o resultado utilidade seria lá, reconhecendo, no caso, a não incidência do ISS, porque teria ocorrido efetivamente a exportação. O processo, então, sobe para o Superior Tribunal de Justiça. É importante dizer, e também sei pela excelência da assistência, de que todos sabem disso, a gente não pode, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, estar reexaminando provas, reexaminando fatos, mas o acordo ele veio redondinho, ele estava bem delineado, e todos os critérios que tinham sido adotados para o tribunal chegar àquela decisão estavam ali, no caso, expostos no próprio acordo, de maneira que a matéria a ser decidida era sobre uma tese jurídica. Não havia necessidade de reexame de provas ou de fatos. E eu fiz, então, a seguinte... um dado interessante, que é só para dourar um pouco a pílula, digamos assim, só para trazer mais uma questão. Houve também um debate nas instâncias ordinárias se o ISS seria tributo direto ou indireto, porque se fosse efetivamente um tributo indireto, né, aplicaria-se o artigo 166 do CTN, no sentido de que haveria a necessidade de que essa empresa que estava pedindo a restituição do indébito, ela tinha feito o pagamento do ISS, ela, no caso, provasse que tinha efetivamente arcado com o encargo, ou então que estava autorizada pelo tomador de serviço a ingressar com aquela ação. Eu me recordo até que no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a interpretação foi que não se aplicaria o artigo 166 do CTN, porque, na hipótese, seria um tributo direto. Há até uma decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial repetitivo, que o ISS ele pode realmente, embora em princípio ele seja indireto, mas a depender da legislação, ele pode ser um tributo direto. Então, isso aí ficaria a exame de cada legislação, no caso interna de cada município ou especificamente do Distrito Federal. Mas o que é que eu observei? É que quanto a esse ponto do artigo 166, isso aí não seria relevante. Por quê? Porque ainda que se entendesse que ali tratava-se de um tributo indireto, a parte tinha sido cuidadosa e tinha trazido a autorização, no caso do tomador de serviço, para propor a ação. Então, esse requisito do próprio artigo 166 estava preenchido, de maneira que eu não precisei me debruçar, não houve alegação de análise de lei local, porque, olha, mesmo que se admita que é um tributo indireto, no caso, o requisito do artigo 166 está preenchido, houve a devida autorização. E analisando o caso propriamente dito, o que é que eu observei? Eu disse, olha, na verdade, não há dúvida, os fatos estão em controvérsias, o projeto foi feito aqui. O projeto foi elaborado junto ao escritório dessa empresa de engenharia lá no município de Porto Alegre. Mas esse projeto, ele não vai ser útil aqui. Esse projeto, ele não tem como ser, no caso, executado aqui no país. Pelas dimensões, pela estrutura, por tudo que foi apresentado, esse projeto vai ser utilizado na França, em 2 locais diferentes, lá devidamente delineados, e que, portanto, a utilidade do serviço seria no exterior. Eu, então, adotei a tese do resultado utilidade, né? Fiz a interpretação de que não haveria incidência do ISS, porque, no caso, estava assim, tratando-se de um imposto sobre serviço exportado, porque iria, no caso, para a França, aquela utilidade, aquele resultado. A gente passa a tratar de um segundo caso. Veja, esse meu processo foi julgado em 2016.
Eu vou trazer já já uma situação de 2020, mas eu vou só para mostrar um paralelo. Esse primeiro caso que eu trouxe, julgado por mim, foi em 2016. Como esses casos não chegam tanto aos tribunais superiores, né, com relação a mérito propriamente dito, eu encontrei um segundo caso de mérito no ano de 2006, ou seja, 10 anos antes do caso que eu tinha julgado. Vou dizer para os senhores, foi no recurso especial de número 831/124 do Rio de Janeiro. Vou repetir até o número. Recurso especial 831/124 do Rio de Janeiro, no Superior Tribunal de Justiça, também na primeira turma. Só que uma curiosidade, essa formação da primeira turma nesse período de 2006, hoje ela está totalmente distinta, não tem mais nenhum outro integrante. Não é? O relator do caso foi o ministro José Delgado, e então eu vou fazer um sumário aqui do caso para também mostrar as diferenças de interpretação que, eventualmente, eu já antecipo, que existiram. Não é? Qual era a situação? Uma empresa situada no município de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Essa empresa era contratada para fazer a retífica e revisão de turbinas. Eu confesso que eu fiquei até preocupado quando eu vi o nome retífica de turbina, que eu digo, eu não ficaria muito satisfeito em andar num avião que utilizasse uma turbina retificada, né? Mas espero que seja só, no caso, manutenção, mas lá eu analisei e falava também em retífica de turbina. E no caso, essas turbinas vinham todas do exterior, né? E o serviço era executado no município de Petrópolis. Era feito o serviço lá, era feito o teste do serviço lá, mas depois essas turbinas eram devolvidas para o exterior para, no caso, serem acopladas nas aeronaves que deram ensejo a esse tipo de serviço e serem utilizadas nas mais diversas rotas internacionais. Qual foi a interpretação que a primeira turma, naquela composição, deu por maioria? Eu já antecipo que não foi unanimidade, o meu primeiro caso que eu trouxe foi unânime na primeira turma, né? Mas esse segundo caso não, foi uma decisão por maioria. Qual foi a interpretação que foi dada? Olha, na realidade, o que é o serviço? O serviço é um serviço de retífica, é um serviço de reparação, é um serviço de conserto, a gente pode assim dizer, dessas turbinas, né? Uma revisão das turbinas. Então, a partir do momento que esse serviço é executado em Petrópolis, há aqui o serviço, o resultado no próprio país. Não haveria, no caso, o resultado fora do país, portanto, haveria a existência haveria a incidência do imposto sobre serviço. Não se reconheceu, no caso concreto, a não incidência do ISS. No tocante, não se reconheceu a exportação. É importante consignar que houve um voto vencido do saudoso ministro Euri Zavascki, que à época estava no STJ, depois todos nós sabemos que foi para o Supremo Tribunal Federal, e ele fazia exatamente, eu fui verificar o voto dele, não usou o termo resultado, utilidade, mas na prática foi isso que ele disse, que olha, o serviço, embora executado aqui, mas é um serviço que vai ser utilizado no exterior, não são turbinas que vão ser utilizadas em aviões aqui, são turbinas que serão utilizadas em aviões que estão no exterior, a empresa que contratou está no exterior e que, portanto, haveria a exportação de serviço e não dando ensejo aí à cobrança do ISS. Apesar disso, a maioria que se formou, volto a dizer, foi no sentido diametralmente contrário ao que eu mostrei no primeiro caso. A interpretação que foi realizada foi no sentido do resultado consumação, ou seja, serviço feito aqui, não importa se vai ser utilizado depois fora, foi resultado consumação e, portanto, manteve-se a exigência do ISS nesse caso de exportação. Então, temos aí duas situações de controvérsia, né? No âmbito do mesmo órgão originário, que é a primeira turma, mas, eventualmente, se chegar um outro caso, pode até dar ensejo ao embargo de divergência, porque a primeira turma mudou por completo, então,
o nosso Código de Processo Civil permite, que eventualmente a gente venha a ter aí embargos de divergência, para que depois se uniformize a interpretação no que diz respeito a essa palavrinha mágica para a gente dizer se há ou não interpretação, se há ou não exportação de serviços. Palavrinha mágica é essa, que é resultado. Bem, qual é o resultado? É o resultado consumação, é o resultado utilidade. Vamos, no caso, esperar aí que depois, de repente, esse tema chegue à nossa primeira sessão e possa vir a ter uma, digamos assim, uma uniformização no âmbito do colegiado. Eu trago um terceiro caso, vou até comentar com os senhores o número, mas esse terceiro caso a gente ainda não pode dar tantos detalhes, porque houve o início do julgamento, mas ele ainda houve um pedido de vista e ele ainda está sendo apreciado. É o agravo em recurso especial de número 1.150.353 de São Paulo. Processo também da minha relatoria. Eu iniciei o julgamento dele no dia 19 de maio de 2020 e, por enquanto, há, no caso, um placar de 2-1. 3 colegas que votaram, então o tema está bem aberto. E por que esse processo é um processo muito interessante e muito relevante? Porque é o primeiro processo que chega a discutir serviço no que diz respeito ao mercado de capitais, exportação de serviços, né? Então, na hora em que você tem uma administradora e gestora de fundo, que esse fundo, na realidade, está no exterior, está especificamente no caso, deixa eu só conferir aqui que eu fiz uma anotação, se é nos Estados Unidos mesmo, é nos Estados Unidos, tá certo? Então, ela é sediada aqui, no município de São Paulo, mas faz essa gestão desse fundo que é situado nos Estados Unidos, inclusive faz uma gestão aplicando não só em valores nos Estados Unidos, aplica em valores no Brasil, aplica em valores na Venezuela, em vários outros países. E aí há uma questão interessante, porque, veja, ela que está fazendo essa gestão está situada no país, está situada no Brasil, mas está fazendo uma gestão de fundos que estão fora do país, né? E o resultado, que aí essa palavra mágica, como eu já disse, esse resultado acontece aqui ou acontece no exterior, né? Como o julgamento ainda não está ultimado, eu não vou até trazer maiores elementos, porque, por óbvio, a gente ainda não tem uma questão já dirimida, né? Mas o debate está interessante, os votos que foram proferidos foram meus e da ministra Regina, em um determinado sentido, antecipo que foi o sentido de que haveria a tributação, porque o resultado utilidade seria efetivamente aqui na interpretação que nós trouxemos. Já o ministro Napoleão dá uma outra interpretação no sentido de que esse resultado seria lá fora e que, portanto, haveria a não incidência do tributo por ocorrer uma exportação. Então, nesse caso aqui, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu não posso, no caso, ainda antecipar como será, até mesmo porque, efetivamente, o caso ainda está sob julgamento. Eu fico tranquilo de estar mencionando, porque, na realidade, o julgamento foi público e o que foi numa sessão telepresencial, e o que a gente está mencionando aqui, na realidade, sem dar maiores detalhes, é apenas a parte teórica e, enfim, do que o caso está sendo objeto de análise. A gente, então, cessa, dá digamos assim, um break no que diz respeito ao ISS, e para que a gente possa, dentro do tempo programado, falar dos demais tributos, a gente passa, então, a trazer situações envolvendo a CID, né? A CID remessas, a contribuição de intervenção no domínio econômico, quando há remessas ao exterior, seja porque você tem, no caso, pagamento de royalties por transferência de tecnologia, seja eventualmente quando até não há transferência de tecnologia, quando você simplesmente está, no caso, fazendo pagamento pelo uso de software ou por uso de outra tecnologia ou de outros direitos ali que estejam envolvidos naquele caso concreto.
eu rememoro que, no que diz respeito à CID, nós temos um recurso extraordinário com repercussão geral que, no caso, está sendo examinado pelo Supremo Tribunal Federal, foi pautado, a pauta saiu agora no último dia 11, ou seja, sexta-feira, a pauta de número 125, e eu repito mais uma vez o número do recurso extraordinário, o recurso extraordinário número 928, 943 de São Paulo, relatoria do ministro Fux, o atual presidente da nossa Suprema Corte, e vamos ver então se esse processo vai realmente ser colocado em pauta na próxima. Vamos aguardar. Ele já está pautado, né? Mas eu digo, todos sabemos que o ministro Fux está aí acometido da Covid, né? Mas eu vi que ele iria participar da sessão, então vamos aguardar que ele possa estar recuperado e com saúde para, então, levar esse caso. Alguns pontos que eu pensei, por óbvio, como não é um caso ainda julgado, foi mais para trazer a notícia, mas alguns pontos que eu tive a oportunidade de verificar na inicial desse processo, e, por óbvio, aqui também, no que diz respeito ao recurso extraordinário que foi agitado, no que diz respeito, por exemplo, defendendo a inconstitucionalidade, no que diz respeito, por exemplo, aqui, a área de tecnologia e ciência que deu ensejo à intervenção na economia, ou seja, que deu ensejo à cobrança deste tributo, esta área não estaria no âmbito econômico, mas sim no âmbito social. E com isso estaria ali ocorrendo um desvio de finalidade. Não deveria haver uma cobrança de intervenção no domínio econômico com essa finalidade, mas sim aquele incentivo à tecnologia ser, no caso, através de impostos em geral e não através da CID. Volto a dizer, eu não estou endossando nenhum argumento, eu estou apenas noticiando argumentos que foram trazidos. Outro fundamento também que foi apresentado para essa repercussão geral, defendendo a inconstitucionalidade dessa CID, foi no tocante à referibilidade, quer dizer, o grupo de contribuintes que, no caso, precisaria pagar essa CID, não teria relação com a questão do incentivo à tecnologia, dentre outros argumentos que são, no caso, apresentados. Então, vamos aguardar que o Supremo efetivamente julgue essa matéria em breve. É uma CID de um valor considerável, a base de cálculo é exatamente o pagamento que é feito ao exterior e a alíquota de 10%. Então, não digamos assim, não é um valor que se possa desconsiderar. Só a título de exemplo, eu sei que, no caso, a nossa exposição diz respeito ao que está acontecendo no âmbito dos tribunais brasileiros, mas só a título de exemplo, recentemente houve um julgamento importante no âmbito do CARF, envolvendo prestação de serviços e, portanto, envolvendo também CID e remessas para uma empresa no exterior, dizia respeito a um contrato de afretamento da Petrobras no tocante a uma plataforma para exploração de petróleo, né? E várias questões envolvendo planejamento tributário. Mas só para se dar um detalhe, não quero explorar esse caso, porque quero realmente ficar nos casos em que chegou o tema a ser judicializado e a gente está trazendo, mas só para dar um detalhe, a autuação foi de cerca de 2 bilhões de reais. Né? Então, vejam aí como os valores que envolvidos nessas CID remessas, aí são valores que, a depender do contrato, no caso ali que está sendo analisado, são valores bastante significativos. Então, esse tema da Petrobras, volto a dizer, diz respeito a uma questão de contrato de afretamento, né? Também questões de serviços, e que a contratação da empresa de serviços aqui não seria suficiente, sequer segundo o julgamento do CAF, para o pagamento do pessoal. Na verdade, não deveria ser um contrato de afretamento, mas sim um contrato de serviços e ter o pagamento através dessas remessas, e, enfim, são vários os temas que provavelmente virá a ser judicializado, mas o objetivo da referência a esse caso do CAF foi apenas mostrar como são parcelas significativas que estão também envolvidas nessa CID remessas. A gente traz, então, para um segundo caso, esse realmente julgado, é o recurso especial de número 1.772.900
678 do Distrito Federal. Caso julgado na primeira turma, foi o processo da minha relatoria. O julgamento foi unânime, mas foi um julgamento que houve um debate bem interessante, porque inclusive houve pedido de vista, se eu não estou equivocado, foi a ministra Regina Helena, que pediu, que é outra grande tributarista que nós temos, né, da PUC de São Paulo. Foi a ministra Regina Helena que pediu vista nesse caso, e eu vou sumariar o caso para, então, trazer o julgamento que foi, no caso, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. A questão envolvia serviços de telecomunicação, mas serviços especificamente no tocante à parte internacional, serviço internacional de telecomunicação. O que estava em jogo? É que, na realidade, no momento em que há uma ligação internacional, as operadoras aqui instaladas no Brasil, elas usam a nossa rede interna no que diz respeito ao tráfego de comunicação interno. Mas no momento em que se sai do nosso país, é utilizado a rede no exterior, é utilizada a rede lá fora. Então, há o que, no linguajar aí do setor de telecomunicação, se usa o tráfego sainte. Então, há o tráfego sainte, exatamente no momento em que essa ligação ela precisa para se completar no exterior da rede de comunicação lá fora, então você passa a se utilizar essa rede no exterior e ao se utilizar dessa rede no exterior, então você precisa fazer pagamento para as empresas lá fora. E qual era o questionamento? O questionamento eu já antecipo que não diz respeito aqui à questão de serviços de telecomunicação. O questionamento era se no momento em que as empresas de telecomunicação instaladas aqui no país, elas fossem fazer pagamentos para as empresas que estão no exterior, exatamente em razão desse tráfego sainte, se haveria a isenção no que diz respeito a CID remessas e no que diz respeito ao imposto de renda retido na fonte. Qual era o argumento, qual era a tese trazida pelas empresas? É que, na realidade, existiria um tratado internacional que daria essa isenção e que, portanto, ao dar a isenção no que diz respeito aos serviços, englobaria todas as situações de tributação daquela determinada operação. Fosse o próprio imposto de serviço de telecomunicação, ou seja, o ICMS, porque a gente sabe que a grande maioria dos serviços está sujeita ao ISS, mas no que diz respeito à parte de telecomunicação, assim como o transporte intermunicipal e o transporte interestadual, vai para o ICMS, especificamente é cobrado pelo Estado. Então, havia um tratado internacional trazendo efetivamente essa isenção no que diz respeito ao ICMS. E o questionamento era, essa situação se estendia para a CID remessas e se estendia para o imposto de renda retido na fonte? Essa era a indagação. Primeiro, havia até, advindo das instâncias ordinárias, um questionamento no que diz respeito à própria internalização desse tratado, se teria sido observado ou não, no caso, o procedimento previsto na nossa Constituição quanto à internalização desse tratado. Isso foi objeto de controvérsia tanto na primeira instância como na segunda instância. No âmbito do Tribunal Regional Federal, houve a interpretação, porque a primeira instância entendeu que não tinha sido regularmente internalizado. No âmbito do Tribunal Regional Federal, houve a interpretação de que sim, de que houve essa internalização. Então, a norma ela estava em vigor, aquela isenção estava em vigor. O que precisava se analisar bem, essa isenção em vigor, ela é específica para o serviço ou ela, no caso, se estende para tributos com fatos geradores distintos? E nós, então, nos debruçamos a respeito da norma. O tratado, eu até anotei aqui, esqueci, é o Tratado de Melbourne, mas eu confesso que eu esqueci de anotar qual foi o ano em que ele foi internalizado. Mas a interpretação que demos é que realmente ele tinha sido internalizado
E ao fazer a análise daquela cláusula, daquela norma do tratado, a gente observou que a isenção que estava ali prevista era uma isenção especificamente no tocante ao fato gerador serviços. Ela não era direcionada a outros tributos que não tivessem aquele fato gerador. Então, foi reconhecida a isenção, e isso nem era objeto do caso, mas se dizia, bem, essa isenção ela é direcionada ao imposto sobre serviços, mas ela não se estende a CID e remessas, nem tampouco vai se estender ao imposto de renda retido na fonte. Dessa forma, a interpretação que a primeira turma chegou no que diz respeito a CID e remessas, que é o tributo que a gente está falando, mas a gente termina também já aproveitando e mencionando o imposto de renda retido na fonte, é de que era necessária, sim, essa incidência. Ou seja, no momento em que as empresas de telefonia instaladas no Brasil estivessem fazendo pagamentos em face do tráfego sainte, ou seja, em face de estarem utilizando a rede de comunicação do exterior e pagando para essas empresas no exterior, haveria necessidade tanto de retenção do imposto de renda na fonte, né, o imposto de renda propriamente dito, diante do pagamento que era realizado, como também haveria a necessidade da incidência da CID e remessas. Em resumo, a isenção ela não se estenderia a esses dois outros tributos que nós aqui mencionamos. Com isso, e procurando seguir aí o tempo que foi disponibilizado, a gente então entra nos casos que dizem respeito ao imposto de renda retido na fonte, né? Eu selecionei aqui duas situações, por coincidência, situações julgadas agora há pouco, ambas no ano de 2020, e vou, então, trazer a primeira delas. Recurso especial de número 1.618.897 do Rio de Janeiro. Qual era a situação que estava ali envolvida? O relator foi o ministro Napoleão Maia, da nossa turma. Qual era a situação que estava ali envolvida? Era o imposto de renda retido na fonte, e o argumento que a empresa em que entrou com essa ação trazia era de que ela estava instalada em um país, especificamente a França, onde havia, no caso, um tratado para não bitributação entre o Brasil e a França, e que, portanto, não deveria haver a retenção na fonte. Qual era o contrato que ela tinha feito? Ela tinha feito um contrato com a Embratel para instalação de cabos submarinos, né? E, em razão desse contrato com a Embratel, mais uma vez aí envolvendo telecomunicação, né? Em razão desse contrato com a Embratel, ela recebia os pagamentos eram remetidos para o exterior, onde ela tinha sede, que, no caso, era na França. Ela deixava bem claro que estava, no caso, prestando esses serviços, mas que ela não tinha sede no país. A sede dela era apenas no exterior, na França. E que, portanto, em homenagem ao Tratado da Bitributação, ela não poderia ter essa retenção na fonte. Haveria aí essa regra específica observada diante do tratado. O debate que existiu no âmbito desse processo também foi interessante, embora o processo tenha sido julgado por unanimidade, mas houve, me recordo bem, até fazer aqui um registro, uma referência aos comentários do professor Chueire sobre o artigo 98 do Código Tributário Nacional, aquela velha questão se o tratado deve prevalecer ou não no que diz respeito às normas internas, né? E que, na verdade, é uma questão de jurisdição e uma questão até de lei posterior, revogar a lei anterior, o que é a lei especial, tratar especificamente em relação à lei geral. E, enfim, no que diz respeito a esse tema, a interpretação que nós chegamos era que, efetivamente, deveria se respeitar, sim, o tratado que tinha por objetivo evitar a bitributação. Essa empresa,
no caso, volto a dizer, ela estava instalada na França. Deixa eu verificar aqui se eu estou esquecendo algum detalhe. Não, é isso mesmo, era na França, era a Alcatel, a empresa que estava a prestar esse serviço e, portanto, no que diz respeito a essa remessa dos valores, quando acontecesse em homenagem não, perdoe-me, até o termo correto, em observância ao tratado da bitributação, para evitar a bitributação, né? Então, esse tratado, inclusive, foi feita análise devidamente internalizado, né? Com observância dos procedimentos constitucionais e, portanto, foi reconhecida a não exigência aí da retenção na fonte no que diz respeito a essa empresa. E a gente traz, então, mais um caso envolvendo o imposto de renda retido na fonte. Esse caso é o recurso especial de número 1.864.227 de São Paulo, julgado pelo ministro Napoleão como relator, também, no caso, pela nossa primeira turma, foi agora recente, 18 de agosto de 2020, a gente tem essa modalidade telepresencial, tem dado a oportunidade de a gente continuar julgando situações interessantes. E qual era o caso propriamente dito? A Oracle estava fazendo pagamentos para uma empresa no exterior, e quando ela estava fazendo os pagamentos para uma empresa no exterior, estava fazendo a retenção do imposto de renda, conforme determina as normas que se aplicam ao caso. Empresa com domicílio no exterior, você vai fazer o pagamento, então retém o imposto de renda. A grande questão que surgiu no que diz respeito a esse tópico era qual é o momento que o fato gerador ocorre e qual é o momento, portanto, que deve haver essa incidência do imposto de renda na fonte. A empresa estava considerando a retenção na fonte quando ocorria o vencimento da dívida e que, portanto, havia a remessa daquele valor para o exterior. E fez os lançamentos e fez os pagamentos dessa forma. A Receita Federal autuou essa empresa e fez, no caso, a exigência de uma maneira distinta. Fez uma interpretação de que, a partir do momento em que havia ali, já no registro contábil da empresa, que aquele pagamento seria feito, a retenção na fonte já deveria ocorrer. É importante que, quando a gente vê esses casos, não vou falar de uma cifra bilionária como a da Petrobras, né? Mas quando a gente vê esses casos, como ali uma mera diferença de data pode gerar ali uma controvérsia, não bilionária, mas milionária, porque esse caso aí, essa diferença dava em torno de 7 milhões de reais. Se você considerasse a retenção na fonte fosse especificamente no momento desse registro contábil, né, de que a empresa teria que fazer esse pagamento, ou, na realidade, no momento do vencimento da dívida, no momento em que o valor era remetido para o exterior. E aí a solução da turma foi uma interpretação, o recurso foi provido nas instâncias ordinárias, a empresa não obteve êxito, mas a solução da turma foi uma solução que, inclusive, aí a gente poderia até dizer que refoge de uma análise no tocante à questão do direito quanto à tributação de importação ou exportação. Foi uma análise pura do artigo 43 do Código Tributário Nacional. É o 43? É o 43. Qual foi a análise? Bem, o imposto de renda ele é devido no momento em que há disponibilidade econômica ou disponibilidade jurídica. Registro contábil não quer dizer que haja nem econômica nem jurídica, nem que aquele valor já tenha sido pago, ou seja, esteja disponível para a empresa, nem jurídica no sentido de que não há ainda um título a ser exigido, porque não havia ainda o vencimento. Então, diante dessa interpretação que foi realizada, foi dado grande causa para a empresa, no sentido de que os lançamentos que ela tinha realizado, eles tinham sido feitos de maneira escorreita. A retenção na fonte
não deveria ser feita quando houvesse o registro contábil, mas sim, de acordo com o Código Tributário Nacional, no momento em que houvesse a disponibilidade econômica ou, no caso, jurídica daquele valor, e, no caso, isso aí acontecia de forma, no caso concreto, isso veio também bem delineado através do acórdão, a partir do vencimento da dívida e com a remessa dos valores para o exterior. Eu observo, professor Quiroga, a programação era em torno de 1 hora, eu estou aqui com 50 minutos de acordo com, digamos assim, o tempo que eu fui cronometrando. E eu observo que alguns questionamentos foram feitos, quer dizer, eu não li, mas eu estou acostumado a usar o Zoom, eu não abri, mas eu vi aqui que tem algumas mensagens. Eu não sei se abre-se para questão, enfim, não estou aqui de maneira alguma a presidência dos trabalhos, no caso do professor Quiroga, mas o que eu queria, então, no caso, registrar é que a situação que eu tinha programado para trazer os casos e aquele breve introito para trazer a parte legislativa e doutrinária, o objetivo, para mim, está ultimado. Coloco-me à disposição do professor Quiroga, ou se o evento permitir também alguns questionamentos, eu coloco-me à disposição, agradecendo mais uma vez o convite que me foi feito pelo professor Chueire e pelo professor Quiroga, dois dos nossos grandes tributaristas. É uma satisfação estar aqui participando desse evento do IBDT. Muito obrigado, professor. Obrigado, professor Gurgel. Uma palestra, como sempre, didática, concatenada, enfim, dando uma visão aí muito especial também da jurisprudência dos tribunais superiores, extremamente rica. Obrigado aí pela sua palestra e parabéns mais uma vez pelas colocações. Nós temos, assim, realmente algumas questões. Eu vou tentar escolher 2 delas para nós podermos tentar responder. E fique à vontade aí também, qualquer coisa, obviamente a gente tem aí mais 10 minutinhos. Tem uma questão que fala o seguinte, ministro Gurgel, na tese da consumação, em termos de exportação, quais os serviços prestados por empresas brasileiras executados ou concluídos no exterior? Essa interpretação da não incidência não estaria restringindo os casos excepcionalíssimos? Não sei se deu para entender a pergunta, professor Gurgel. Eu entendi, professor Quiroga. Para a gente falar de uma maneira abstrata fica difícil. Vou só dar um exemplo, vou voltar para aquele exemplo que a gente julgou de projeto de engenharia. Né? O projeto de engenharia a gente reconheceu que era um serviço de exportação porque se demonstrava que aquele projeto, especificamente, ele só tinha condições de ser útil, de ser executado na França, em razão das especificidades exigidas para a própria elaboração e confecção do projeto. Mas se fosse um projeto de engenharia que, de repente, se fosse, no caso, possível de ser utilizado, foi uma empresa situada no município de Porto Alegre, mas que pudesse esse projeto de engenharia ser executado no Rio de Janeiro, ou aqui em Brasília, ou em outro canto, quer dizer, você não pode chegar e generalizar que aquele serviço, ele é um serviço que venha a ser exportado. Você precisa ver o caso concreto e, a partir do caso concreto, responder se houve ou não, no caso da exportação. Voltando, sempre é interessante a gente trabalhar já com casos concretos, porque aí às vezes fica mais fácil a visão. No caso que foi julgado pela primeira turma em 2006, com todo respeito, e aqui não vai nenhuma crítica, é uma interpretação, a gente está aqui no ambiente acadêmico, e no ambiente acadêmico a liberdade é total, eu gosto sempre de assim dizer. No âmbito jurisprudencial, quando vem, por exemplo, a decisão do Supremo, eu estou vinculado a ela, se é em repercussão geral, se é no controle de constitucionalidade concentrado, né? Mas no âmbito acadêmico a gente tem liberdade. Então, aqui não é nenhuma crítica à primeira turma, naquela formação, mas a interpretação que foi feita, na minha concepção, foi equivocada. Por quê? O serviço realmente ele foi feito aqui, foi ultimado aqui, o serviço lá de retífica e de revisão das turbinas. Mas esse serviço ele foi útil aqui, ele foi realmente
utilizado aqui? Não, ele foi utilizado para o exterior. Então, dentro dessa mesma concepção, se esse serviço fosse para uma empresa instalada no Brasil, que depois fosse colocar as suas turbinas nas suas aeronaves aqui, não tenho dúvida de dizer que esse mesmo serviço estaria sujeito ao imposto correspondente, né? Mas naquele quadro fático, naquela situação, estava bem delineado que o serviço seria exportado, que o resultado, utilidade, seria no exterior, né? Então, não sei se eu consegui responder ao questionamento principal, mas pelo que eu pude compreender, né, e da provocação de dizer quais os serviços, você vai ter que analisar o caso concreto para dar essa resposta. E aí, a chave, para mim, do caso concreto, é você verificar onde é o resultado, utilidade, onde aquele serviço efetivamente está sendo útil. Talvez uma pergunta aqui que também vai ter a mesma posição, mas só para entender, eles falam o seguinte: uma questão interessante diz respeito à harmonização entre entendimento dos municípios e da União. Em que sentido ele pergunta? Por exemplo, exportação para o ISS é diferente de exportação, por exemplo, para o PIS/COFINS? Nós teríamos um conceito diferente para harmonizar esse conceito entre municípios e União? É interessante, e veja que, no caso, essa concepção de que você precisa harmonizar essa interpretação, ela não só no que diz respeito à exportação, como até à importação também de serviços. No caso do afretamento da Petrobras, havia ali um questionamento no tocante ao pagamento de serviços também, interpretação de CID remessas, interpretação de serviços. Então, a resposta que eu daria é no sentido de que sim, é importante haver essa harmonia, porque senão você vai estar trabalhando no âmbito tributário, não é? Com concepções diferentes, ora dizendo que está havendo exportação para efeito de tributo federal, ora dizendo que não está para efeito de tributo municipal. Lógico que a gente tem legislações distintas, não é? A gente tem fatos geradores diferentes, mas dentro do possível é importante que a gente procure ter essa harmonização. Professor Gurgel, só mais uma última questão. Indaga aqui uma aluna dizendo o seguinte: como está nos tribunais a incidência do PIS/COFINS, Imposto de Renda na Fonte e CID, quando o pagamento ao exterior é de um reembolso de despesas? Então, aqui ela está falando, não sei se o professor tem conhecimento ou seja, na verdade, não tratar-se-ia de uma prestação de serviço específico, mas seria um reembolso de despesas em que não é esperado um lucro ou margem. Ela coloca assim, por exemplo, o rateio de uma despesa de provedor de nuvem, né, de iCloud. Então, imagina que seja um reembolso de despesas. Se o senhor tem conhecimento de como estão os tribunais nessa questão, ou ainda não temos posicionamento? Professor Quiroga, que tenha passado na primeira turma ou até na segunda, porque para essa exposição eu fiz um apanhado, digamos assim, pode ter passado alguma coisa por mim, mas eu procurei fazer um apanhado cuidadoso a respeito desse tema. É importante dizer que, às vezes, o tema até chega no Tribunal Superior, mas não é analisado o seu mérito, por algum óbvio, ou porque, na verdade, no âmbito do STJ, a gente interpreta que a matéria é constitucional e aí não examina. Então, pode até ter chegado, mas que tenha sido examinado o mérito, na realidade, eu não observei. Então, por hora, a gente não teria uma posição, volto a dizer, no âmbito do STJ, né? A não ser que eu tenha deixado passar, todos somos falíveis, mas acho difícil, porque, como eu disse, procurei fazer uma pesquisa, né, envolvendo esses casos aí para trazer as questões interessantes aqui para o evento. Obrigado, professor Gurgel, mais uma vez. Acho que, na verdade, foi excelente a sua palestra, como eu disse, com muita didática, trazendo os casos aí dos tribunais, importantes casos, interessantes, onde, na verdade, pôde ilustrar na prática a teoria. Então, mais uma vez, agradeço imensamente a sua participação e convido aí todos os alunos
para o segundo dia de amanhã, né, do Congresso, que compareçam e assistam aqui pelo Zoom o nosso segundo dia de Congresso. Só dou a palavra ao professor Gurgel aí para fazer a sua despedida e, mais uma vez, agradecendo a sua participação. Eu, então, renovo o meu agradecimento ao professor Quiroga, ao professor Chueri e a todos que fazem o IBDT. É uma satisfação. É uma pena que, em termos tecnológicos, eu tenha até sido traído, viu, professor? Porque eu tinha colocado aqui o fundo como se eu estivesse lá no Salão Nobre da USP, já que, em princípio, no evento geralmente é realizado lá, mas aqui, na hora que eu puxei, veio o STJ, eu digo, olha, já vai começar, vou deixar assim mesmo. Mas, assim, espero de outra oportunidade a gente possa fazer um evento como esse, tão importante que eu sei que o IBDT sempre faz, presencialmente, onde a gente tem ali o contato com os advogados, com os alunos, com os professores, né? E é sempre importante, cada vez que a gente participa de um evento desse, estamos todos aprendendo, estamos todos debatendo o direito tributário, que é tão caro para todos nós. Muito obrigado. Obrigado, professor Gurgel, e boa noite a todos. Um abraço, professor. Até mais. Abraço, Gurgel. Até logo mais uma vez. Obrigado pela participação.